Aula Frações, parte 4. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de resolver expressões numéricas que envolvam frações. As expressões numéricas são expressões bastante conhecidas na matemática do ensino fundamental. Entretanto, é importante revê-las, pois constituem uma importante ferramenta em diversos tópicos da matemática. Para resolver expressões numéricas, temos uma ordem de prioridade para as operações presentes nas expressões. Resolvemos primeiro potências e raízes, depois produtos e divisões e, por último, adições e subtrações. Isto tudo é realizado simultaneamente à ordem de prioridade entre parênteses, colchetes e chaves. Primeiro, resolvemos o que está dentro dos parênteses. Depois, resolvemos o que está dentro dos colchetes. E, por último, resolvemos o que está dentro das chaves. Para compreendermos melhor esses conceitos, vamos resolver 3 expressões numéricas. A primeira expressão é 1/3 mais 3 vezes a raiz quadrada de 49 sobre 16 menos 1/2. Veja que essa expressão não contém nem parênteses, nem colchetes e nem chaves. Começamos essa expressão resolvendo inicialmente a raiz. Segundo as ordens de prioridades, reescreveremos 1/3 mais 3 vezes. Como se trata de uma raiz de fração, calculamos a raiz do numerador e a raiz do denominador. No passo seguinte, ficaremos com 1/3 mais 3 vezes raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 16 é 4. Desta forma, temos 1/3 mais 3 vezes 7, 21. 1 vezes 4, 4. Como os denominadores são diferentes, devemos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 2. O primeiro número primo que divide estes números é o número 2. Ele não divide o primeiro, portanto, nós conservamos. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. No passo seguinte, ainda é possível dividir um dos números por 2. Então, reescrevemos o número 3. 2 dividido por 2, 1. No próximo passo, já não é possível mais dividir qualquer número por 2. Vamos para o próximo número primo, que é 3. Um dos números é divisível por 3. Portanto, o próximo fator primo é 3. 3 dividido por 3 é 1 e os demais números continuam sendo 1. Como já encerramos o processo, fazemos o produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Temos, portanto, uma nova fração em que o denominador será 12. Dividimos esse denominador oriundo do mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 2 pelos denominadores das frações anteriores. 12 dividido por 3, 4. Multiplicamos 4 por 1, mais 12 dividido por 4,
3. 3 vezes 21 menos 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1. Ficando desta forma, igual a 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 21, 63, menos 6 vezes 1, 6. Perceba que, seguindo o critério de ordens das operações, resolvemos neste último passo as multiplicações para depois resolver adições e subtrações. 4 mais 63 é igual a 67. 67 menos 6 é igual a 61. Logo, o resultado da expressão numérica é 61 sobre 12 avos. Nosso segundo exemplo é a fração 4/5 vezes, entre colchetes, quadrado de 2/3, mais, entre parênteses, 8/7 menos 1, fecha parênteses, fecha colchetes, mais 5. Primeiro resolvemos as operações dentro dos parênteses. Ficamos então com 4/5 vezes, entre colchetes, o quadrado de 2/3 é 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, mais 8/7 menos 1. Uma subtração com denominadores diferentes, visto que o denominador de 1 é o próprio 1. O mínimo múltiplo comum entre 7 e 1 é o próprio 7, pois 2, 3 e 5 são números primos que não dividem 7. O único número primo que divide 7 é o próprio 7. Logo, o resultado do mínimo múltiplo comum é, portanto, 7. 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes 8, 8. Menos 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 1, 7. Fecha parênteses, fecha colchetes, mais 5. No passo seguinte, terminamos a resolução do parênteses. 4/5 vezes, entre colchetes, 4/9, mais 8 menos 7, 1. Nonos mais 1/7, fecha colchetes, mais 5. Por último, temos que resolver o que está dentro dos colchetes. Veja que os denominadores são diferentes. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 7 será 63. Ficamos então com 4/5 vezes 63 no denominador, 63 dividido por 9, 7, 7 vezes 4, 28, mais 63 dividido por 7, 9, 9 vezes 1, 9, fecha colchetes, mais 5. 4/5 vezes 28 mais 9 é 37. Portanto, 37 sobre 63 avos. Temos agora uma multiplicação e uma adição. Devemos primeiro resolver a multiplicação. Ficamos com 4 vezes 37 é igual
A. 148. Cinco vezes 63 será igual a 315 mais 5. Novamente, temos uma adição onde os denominadores são diferentes. O mínimo múltiplo comum entre um número e o número 1 é o próprio número, portanto, 315. 315 dividido por 315 é igual a 1. 1 vezes 148 é 148. Mais 315 dividido por 1 é 315. 315 vezes 5 será igual a 1575. Como estamos com o mesmo denominador, fazemos então a conservância do denominador e realizamos a adição dos numeradores. 148 mais 1575 é igual a 1723. Este é, portanto, o resultado da expressão numérica. Vamos, dessa forma, ao nosso último exemplo. Cinco mais, abre chaves, 3 elevado a 4, mais raiz cúbica de 27 oitavos, vezes, entre colchetes, o quadrado de 3 meios, menos, entre parênteses, 3 quartos, menos 1 meio, fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. Veja que devemos primeiro resolver os números dentro do parênteses. Temos então 5 mais, abre chaves, 3 elevado à quarta, mais raiz cúbica de 27 oitavos, vezes, abre colchetes, quadrado de 3 meios é 9 quartos, menos 3 quartos menos meio, mínimo múltiplo comum entre 4 e 2, próprio 4. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3, 3. Menos 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Fecha colchete e fecha chaves. 5 mais, abre chaves, 3 elevado a 4, mais raiz cúbica de 27 oitavos, vezes, abre colchete, 9 quartos, menos 3 menos 2, 1. 1 quarto, fecha colchete e fecha chaves. 5 mais, abre chaves, 3 elevado a 4, mais raiz cúbica de 27 oitavos, vezes 9 quartos menos 1 quarto é o mesmo que 8 quartos. Fecha
as chaves. Perceba agora que temos uma multiplicação, uma adição e uma radiciação. Começamos resolvendo a radiciação e a potenciação. Perceba também que 8/4 pode já ser resolvido, pois não alterará no resultado final. 3 elevado à quarta é o mesmo que 81, mais raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 8 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Fechar as chaves. 5 mais. Abre as chaves. 81 mais. Perceba que nesta multiplicação podemos cancelar este denominador com este numerador, ficando então com o número 3. 81 mais 3 é igual a 84. 5 mais 84 é igual a 89, que será o resultado desta expressão. Perceba que não haveria problema se tivéssemos resolvido desde o início a potência 3 elevado a 4 e a raiz cúbica de 27/8. Embora devemos resolver primeiro operações entre parênteses, perceba que elas não interferem nessas operações. Portanto, Finalizamos o nosso estudo de expressões numéricas e esperamos que você possa ter compreendido as formas de resolução, pois trata-se de um assunto de extrema importância para diversos campos da matemática.